Se você tem porte de arma, tem arma registrada ou se pretende solicitar, então se prepare, porque você tem que assistir até o final a nossa super aula de hoje. Nós preparamos um conteúdo atualizadíssimo com todos os detalhes da legislação, incluindo as mais recentes alterações na lei e nos decretos de regulamentação do porte de armas. Porque, a partir do nosso novo episódio da série Como Assim, Professor?, apresentaremos uma sequência de aulas voltadas especialmente para te dar o suporte essencial e funcionar como um aperfeiçoamento, uma atualização, acerca das inúmeras alterações que a legislação de porte de armas sofreu nos últimos anos. E já começa assim: se portar armas, não beba, porque você pode estar praticando um crime. Como assim, professor? É isso mesmo. A aula do professor Santiago é desse jeito, só o que interessa, focada sempre em pontos cruciais e que infelizmente têm passado despercebidos. Porque da mesma forma que no trânsito, se beber não dirija, aqui você pode ter seu porte cassado, sua arma apreendida e ainda estar praticando um crime, se portar arma e estiver embriagado. E o professor Santiago vai te explicar tudo, tudinho que você precisa saber, dar as dicas mais relevantes e te ajudar a entender cada uma dessas circunstâncias, para que você possa realmente gozar do seu registro e do seu porte com tranquilidade, sem conviver com medo, com receio de estar cometendo alguma irregularidade. E isso simplesmente porque o legislador não se importou ao te conceder o registro, ao te deferir o porte, com embasamento legal minimamente necessário para dar tranquilidade ao detentor da autorização para portar armas. E eu posso dizer que o problema ainda se agravou mais com o aumento exponencial do número de armas adquiridas legalmente e das solicitações de porte de armas que experimentaram um vertiginoso crescimento nos últimos anos, fazendo com que as dúvidas acerca do tema aumentassem na mesma proporção. Portanto, para ajudar os meus superalunos Brasil afora, principalmente aqueles que são militares ou policiais como eu, ou os que integram clubes de tiro, inclusive os atiradores profissionais, que têm trazido dúvidas importantíssimas acerca dos aspectos jurídico-administrativos do porte e da posse de arma de fogo, mais especificamente sobre a leitura do direito penal. O conjunto de aulas que se inicia hoje é voltado para preencher esse vácuo com conteúdo de qualidade, porém tratado de modo fácil e prático, como sempre são as nossas aulas, estruturadas a partir de questionamentos base que irão conduzir às principais indagações que você, que já tem o porte ou a posse, em hipótese alguma poderia deixar de saber. Hoje o super professor Santiago disserta acerca de quais seriam os locais proibidos para o titular de porte de arma de fogo adentrar armado, quais as principais circunstâncias que podem levar à cassação, à suspensão do porte de arma e à consequente apreensão de sua arma. A questão do portador de arma de fogo, abordada em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Qual seria a diferença entre ter o registro de posse e a autorização de porte de armas? E os requisitos básicos exigidos para a obtenção do registro de posse ou da autorização de porte de arma de fogo. Tudo isso você vai aprender assistindo o episódio de hoje. Mas antes de começar, vocês já sabem, nos sigam no Instagram e no Twitter, Professor Santiago Oficial, e também no Facebook e no TikTok. E se ainda não está inscrito, inscreva-se em nosso canal no YouTube. E não esqueçam de ativar o sininho, para vocês serem informados sempre em primeiríssima mão e com exclusividade, assim que nossa equipe, nosso super diretor, postar uma nova aula. Se gostarem, deixem sempre seu like, porque o nosso novo episódio vocês assistem daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. Sobre o aspecto jurídico, é importante destacar que as dúvidas que iremos trabalhar aqui deveriam ter sido esclarecidas antes mesmo de você adquirir o porte ou o registro da arma,
haja vista que tal deficiência pode ocasionar a cassação ou a suspensão do seu porte ou do registro de sua arma de fogo. E ainda mais sério, poderá fazer com que você, mesmo tendo o porte de arma, esteja praticando um crime. E frise-se que o inaceitável é notarmos que a própria legislação, quando define os requisitos teóricos para alguém possuir ou portar arma, simplesmente ignorar os aspectos da formação jurídica mínima a ser exigida de nossos atiradores. Sendo necessário que você, por interesse pessoal, para ter um domínio mais aprimorado do tema, acabe vindo aqui buscar em nosso canal, no canal do Professor Santiago, a complementação de sua formação. A regra deveria ser: não toque em uma arma de fogo sem ter a exata compreensão das regras jurídicas básicas que envolvem a responsabilidade penal. Portanto, o primeiro aspecto que o meu aluno precisa saber é que toda sua referência legal terá como base a Lei 10.826 de 2003, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e os decretos que a regulamentaram. Então, já anotem aí para consulta a Lei 10.826 de 2003, que define o Sistema Nacional de Armas. E ela criou o Sistema de Controle de Armas. E esse grande sistema é dividido em dois subsistemas de responsabilidades distintas e bem definidas, que você precisa conhecer. O primeiro sistema, mais importante para os civis, para o cidadão comum, é o SINARME, abreviatura para o Sistema Nacional de Armas, no âmbito da Polícia Federal, com a finalidade de manter cadastro nacional das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no país. É nesse sistema que serão cadastradas as armas de fogo, por exemplo, dos instrutores de armamento e tiro, e também são cadastradas as armas adquiridas por qualquer cidadão comum, autorizado a adquirir uma arma de fogo. Por outro lado, há o SIGMA, o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, este instituído no âmbito do Comando do Exército do Ministério da Defesa. Dentre as armas de fogo que serão cadastradas no SIGMA, para nós militares, vale citar as armas de fogo dos integrantes das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, da Agência Brasileira de Inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Passemos a discorrer agora a respeito da diferença entre os direitos do titular de autorização de porte de arma e do detentor de certificado de registro. Começando com o detentor de certificado de registro de arma. O proprietário, detentor do certificado de registro de arma de fogo, está autorizado a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou responsável legal do estabelecimento ou da empresa. Ainda assim, ressalte-se, no que tange aos residentes em área rural, para fins dos direitos relacionados à titularidade do registro de arma de fogo, que considera-se residência ou domicílio, atenção, toda a extensão do respectivo imóvel rural, afastando-se desse modo da interpretação dominante em relação ao crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal. Isso conforme hipótese de interpretação autêntica, incluída pela Lei 13.870 de 2019, a revelia de toda a discussão que o tema veio a suscitar. Ao violar tal direito, tendo naqueles ambientes uma arma de fogo seu devido registro, o agente incorre no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da 10.826 de 2003, com pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, ou no crime disposto no artigo 16, posse ilegal de arma de uso restrito, impondo ao sujeito pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. E sendo a arma de fogo de uso proibido, após a inclusão do parágrafo 2º no artigo 16, a pena passa a ser de reclusão de 4 a 12 anos. No outro sentido, a autorização de porte de armas, respeitando-se os limites que trataremos a seguir, concede ao titular a possibilidade de se deslocar, de transitar com sua arma ou com suas armas devidamente registradas fora de sua residência ou domicílio ou local de trabalho. Assim, para aquele que não possui autorização de porte de arma, fala-se no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que estaria previsto no artigo 14,
com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Ou no porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, que pode ser encontrado no artigo 16, determinando pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. E no caso do porte ilegal envolver arma de fogo de uso proibido, conforme o parágrafo 2º do artigo 16, a pena passa a ser de 4 a 12 anos. Vamos falar agora dos requisitos para aquisição de arma de fogo de uso permitido e da emissão do certificado de registro de arma de fogo. O requisito objetivo, que funciona como premissa básica sob o aspecto da previsão legal, já anote aí, é que o requerente tenha, no mínimo, 25 anos de idade. E urge salientar que essa regra não é aplicável aos detentores de porte de arma em virtude do desempenho de suas funções, como, por exemplo, integrantes das Forças Armadas, policiais federais, militares, civis, dentre outros. Que apresente original e cópia de documento de identificação pessoal, que comprove idoneidade moral e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal por meio de certidões de antecedentes criminais das justiças federal, estadual, militar e eleitoral. Que apresente documento comprobatório de ocupação lícita e de residência fixa, que comprove periodicamente a capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo e, por fim, que comprove aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Afirme-se ainda que a autorização para a aquisição de arma de fogo não é apenas pessoal, mas também intransferível. E veja que ainda não estamos falando do registro, apenas da autorização para a aquisição da arma. Mas, professor, e quanto às obrigações do proprietário de arma de fogo? Bom, o proprietário de arma de fogo ficou obrigado a comunicar imediatamente, após a ciência dos fatos, à Polícia Judiciária e ao SINARME o extravio, o furto, o roubo e a recuperação da arma ou do certificado de registro de arma de fogo. A despeito de tais providências, o proprietário deverá ainda, conforme o caso, comunicar o ocorrido à Polícia Federal quando a arma estiver registrada no SINARME ou ao Comando do Exército, se for registrada no SIGMA, e encaminhar-lhe cópia do boletim de ocorrência. Em relação aos requisitos para solicitar autorização para o porte de armas, inicialmente aponte-se que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido é de competência da Polícia Federal, terá eficácia temporária e dependerá de o requerente demonstrar sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Atender às exigências previstas para aquisição de arma de fogo de uso permitido, ou seja, cumprir os requisitos citados há pouco pelo professor Santiago, como comprovação de idoneidade, ocupação lícita e de residência certa, capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. Além disso, deverá apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente. Quanto aos requisitos do próprio documento de autorização de arma de fogo, primeiro, os detentores de autorização de porte devem obrigatoriamente estar com o documento para poder conduzir a arma. E a autorização de porte deverá conter os seguintes dados, observando-se que essas informações já estão em consonância com as últimas e mais recentes alterações feitas na legislação. Portanto, a autorização de porte deverá conter abrangência territorial, eficácia temporal, as características das armas, o número dos cadastros de ao menos uma das armas do SINARME ou no SIGMA, a identificação do proprietário das armas e assinatura, cargo e função da autoridade concedente. Anote-se que, por óbvio, o porte de arma de fogo é pessoal, intransferível e revogável a qualquer tempo, e será válido em todo o território nacional para as armas de fogo de uso permitido, devidamente registradas no acervo do proprietário no SINARME ou no SIGMA. Embora ainda esteja em discussão, em tese, consoante as regras de regulamentação, que, reforce-se, estão sendo questionadas judicialmente, o porte de arma de fogo autoriza a condução simultânea de até 2 armas de fogo, além das respectivas munições e de seus acessórios.
Meus alunos, essa novidade é muito importante. Repita-se, então, que o porte de arma de fogo autoriza a condução simultânea de até 2 armas de fogo. O documento de porte deve ser obrigatoriamente apresentado em conjunto com o documento de identificação do portador e o certificado de registro de arma de fogo. Porém, dentre os assuntos escolhidos para a nossa aula de hoje, os casos de perda da validade da autorização de porte de arma adquirem inexorável singularidade. Haja vista ser uma questão que tem passado despercebida, muito embora já há algum tempo estejamos alertando para a questão. Quizá esse seja um dos mais importantes tópicos que precisariam ser discutidos acerca do porte de armas e diz respeito à possibilidade da perda da eficácia da autorização de porte de arma. Isso porque é imperativo citar que a autorização de porte de arma perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob o efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Como é que é, professor? É exatamente isso. Nos termos específicos do artigo 10, parágrafo 2º da Lei 10.826 de 2003, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, de competência da Polícia Federal e concedida após autorização do SINARME para aquele que demonstre sua necessidade pelo exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. E mais, veremos no próximo tópico de nossa aula que, além da perda da eficácia imediata da autorização de porte, em seguida o agente estaria passível de ter o seu porte cassado. No que tange aos casos que podem redundar na suspensão do porte, infira-se que o titular do porte de arma de fogo deverá comunicar imediatamente a mudança de domicílio ao órgão expedidor de seu porte de arma. Da mesma forma, deve comunicar o extravio, furto ou roubo da arma de fogo à unidade policial mais próxima e, posteriormente, à Polícia Federal. Firme-se que a inobservância de tais providências implicaria na suspensão do porte de arma por prazo a ser estipulado pela autoridade. Já em relação às inúmeras possibilidades que podem levar à cassação da autorização do porte de arma, na aula de hoje vamos destacar 2 das mais significativas para você, meu aluno. A primeira trata da vedação de entrada ou permanência em locais públicos ou outros locais onde haja aglomeração. Desta feita, o legislador dispôs que em locais ou circunstâncias que, pelas suas características, tornam a presença de pessoas armadas não apenas perigosa, como também não recomendável, implicará em cassação do porte e apreensão da arma, quando o titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal, aquele que é concedido, ou seja, aquele titular que solicita porte de arma para defesa pessoal, vier a conduzi-la ostensivamente ou com ela vier a adentrar ou permanecer em locais públicos. A partir de um rol meramente exemplificativo, são elencados espaços vedados ao titular do porte de arma de fogo, tais como igrejas, escolas, estádios e clubes desportivos, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em decorrência de eventos de qualquer natureza. Nesses locais, sua presença, como já dissemos, implicará na cassação do porte de arma de fogo e na apreensão de sua arma. E a segunda, em relação ao portador de autorização de porte de armas, nos termos da legislação, sendo detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de drogas ou de medicamentos. Conforme o professor Santiago já havia alertado anteriormente, atenção, na mesma hipótese, também ocasionará a cassação da autorização de porte de arma de fogo do titular que portar o armamento em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas ou mesmo de medicamentos que provoquem alteração no desempenho intelectual ou motor. Como é que é, professor? Até medicamentos? Isso mesmo que vocês ouviram, inclusive medicamentos. Bom, e pela importância do assunto, para te ajudar a estudar,
Quando surgir alguma dúvida, anotem aí 2 artigos fundamentais para que vocês tenham o embasamento apropriado. O artigo 10, parágrafo 2º da Lei 10.826 de 2003 e o artigo 20, parágrafos 1º e 2º do Decreto 9847 de 2019, que vamos citar literalmente. Então, consoante o parágrafo 1º do artigo 20, que regulamenta a questão, precisamos reprisar dizendo que a inobservância ao disposto neste artigo implicará na cassação do porte de arma de fogo e na apreensão da arma pela autoridade competente que adotará as medidas legais pertinentes. E o parágrafo 2º é arrebatador ao dizer que aplique-se o disposto no parágrafo 1º, ou seja, implicará em cassação na hipótese de o titular do porte de arma de fogo portar o armamento em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas ou de medicamentos que provoquem alteração do desempenho intelectual ou motor. Percebam que a questão é de extrema importância, principalmente para você que não detém autorização de porte funcional inerente ao desempenho de suas atividades, uma vez que é necessário se discutir os aspectos legais e os procedimentos que deverão ser tomados pelas autoridades policiais, civis e militares na condução de tais ocorrências. Isso mediante protocolos procedimentais rígidos e específicos e que alcancem os objetivos da legislação, porém, afastando a possibilidade de abusos e excessos. Afinal, quais seriam os instrumentos legais previstos na legislação para a comprovação da embriaguez alcoólica de portadores de arma de fogo e para a consequente suspensão, apreensão e a posteriori cassação da autorização de porte de armas? Inclusive, não deixe de assistir nossa aula exclusivamente voltada para tratar justamente dos principais crimes associados ao porte ilegal e à posse irregular de arma de fogo. E meu diretor, não esqueça de deixar o link aqui embaixo na descrição para os meus alunos poderem acessar com mais rapidez os episódios que complementam a aula de hoje e discorrem acerca dos crimes relacionados ao porte de armas. Por fim, além desses casos, também serão cassadas as autorizações de porte de arma de fogo para os seguintes titulares, quando estiverem respondendo a inquérito ou a processo criminal por crime doloso. Todos aqueles que sejam requerentes e que necessitem solicitar autorização de porte de arma de uso permitido e, além desses, os integrantes de empresas de segurança privada e de transporte de valores, da mesma forma que os integrantes das entidades de desporto, cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo, e também integrantes das carreiras de Auditoria da Receita Federal e de Auditoria Fiscal do Trabalho, cargos de auditor fiscal e analista tributário, e dos servidores dos quadros pessoais dos tribunais do Poder Judiciário e dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, que efetivamente estejam exercendo atividades nas funções de segurança. E agora que chegamos ao final do nosso episódio, não esqueçam de inscrever-se aí no nosso canal e já vão deixando seus comentários, suas observações, dúvidas e sua compreensão acerca do assunto. Olha, foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula.